Antes de eu contar essa história bizarra pra vocês, não se esqueça de se inscrever no canal, dar o like no vídeo, comentar aqui embaixo sobre ideias de vídeos que eu poderia trazer pra vocês aqui e ativar o sininho de notificação porque tem vídeo longo toda terça e quinta aqui no canal. Agora vamos para o vídeo. Se preparem, porque essa história vai te chocar. É um caso bem bizarro e até meio difícil de contar com detalhes pra vocês, porque eu não consigo nem imaginar a dor que essa mulher sentiu. Eu vou contar pra vocês o caso de Elizabeth Freud. E pra quem não conhece essa história com detalhes, eu recomendo vocês verem um filme que existe, que é baseado em fatos reais, depois de assistir detalhadamente esse vídeo. Então eu só digo uma coisa, se preparem porque essa história vai embrulhar o estômago de vocês. Com certeza é um dos casos mais bizarros e perturbadores que eu já vi. Confesso que já assisti o filme e me chocou muito, o filme inteiro, assim, me prendeu muito pela relação ali, mas é bizarro. Bom, a história que eu vou contar pra vocês é de um pai de uma menina chamado Joseph Freud, e ele manteve a sua filha em um porão por 24 anos, e era no porão de sua casa. Não só manteve ela no porão por 24 anos de sua casa, como também estuprou ela várias e várias vezes. Vamos lá pra história. Elizabeth era uma menina de 18 anos, muito tímida, fechada e não sabia se abrir com as outras pessoas, não tinha um relacionamento muito junto, digamos assim. E isso se deve ao fato que o seu pai restringia ela de muitas coisas e sofria diversos abusos da parte do pai durante esses 18 anos. Em agosto de 1984, Joseph, o pai da menina, pediu para que ela ajudasse a levar uma porta lá pro porão. E ele dizia que ele estava reformando o porão e tudo mais, tanto que lá na Áustria, onde acontece a história, é muito comum ter esses porão. Então o pai dela pediu para que ela segurasse a porta enquanto ele arrumasse as dobradiças. E quando ele viu que a porta estava completamente encaixada, em vez de deixar a menina subir para casa normalmente, ele simplesmente fez com que ela desmaiasse com o produto que ele botou no seu nariz, tampando a boca e o nariz dela com um pano que tinha éter. E quando a Elizabeth acordou, ela já estava dentro do porão e não entendeu muito sobre o que estava acontecendo. E a fachada da casa deles, da família, era muito grande, que comportava tanto o pai e a mãe e os seus 6 filhos. E a casa, de fato, era localizada em um lugar bem movimentado. O porão que Elizabeth ficou por 24 anos tinha mais ou menos entre 40 a 60 metros quadrados, isso no subsolo, e contava com banheiro, com uma pequena cozinha, televisão e um espaço para dormir. Era tipo uma mini casa que ele tinha planejado para ela. Claro, para ele era uma mini casa, para ela era um cativeiro. E logo que ela foi colocada no porão, ela obviamente ficou desesperada. Ela batia nas paredes, gritava, porém nada adiantava. E um detalhe, o pai dela era engenheiro, então ele pensou em cada detalhe. Botou isolamento acústico e ele já estava pensando nisso há muito tempo, basicamente uns 6 anos atrás. E esse porão tinha uma única fechadura, ou seja, só tinha um lugar por onde ele entrasse e saísse. E essa fechadura tinha uma senha que é óbvio que só ele tinha. E por isso que mesmo com toda a família lá em cima, eles não conseguiam ouvir que tinha uma pessoa ali embaixo, que era a própria irmã, filha da mulher que estava lá em cima. Não tinha uma luz do sol que entrasse naquele porão. Então ela não tinha como saber qual era o dia, qual era a hora. E nesses longos anos ela foi muitas vezes abusada sexualmente pelo próprio pai. E é claro que na parte de cima da casa, tanto os irmãos como Rosemary, que era a mãe dela, ficaram preocupados com o sumiço da menina, porque simplesmente ela desapareceu sem dar algum vestígio ou notícia. E é claro que a polícia também foi chamada para resolver esse caso de desaparecimento dela. Um mês depois do desaparecimento dela, chegou uma carta na casa da família. E essa carta continha selo e tudo e foi entregue para a polícia, escrita pelo próprio punho de Elizabeth. E a correspondência ali contava que ela estava hospedada na casa de um amigo dela e que ela não queria mais voltar de jeito nenhum para a casa de seus pais. E na carta ela ainda faz uma ameaça à família dizendo que se a família fosse procurar ela sairia do país. A mãe dela chegou até a desconfiar que ela teria saído de casa para participar de uma seita ou algo do tipo. Só que a menina, ela era muito retraída, tímida, digamos assim. Então não teria muito como ela se entrosar ou achar uma seita. E a mãe tinha certeza que Elizabeth tinha mandado essa carta porque ela reconheceu a letra dela. Porém, é claro que o seu pai, Joseph, obrigou ela a escrever lá embaixo, onde ela estava no cativeiro.
Tempos depois, a polícia retirou o caso, porque não tinha mais o porquê procurar a menina se ela não queria ser encontrada. E sempre que a polícia tentava ir atrás dela de novo, aparecia uma carta, dizendo que ela estava feliz com tudo que estava acontecendo na vida dela, que não era para os pais procurarem, o que acalmava de certa forma tanto a mãe quanto os irmãos. E Joseph, o tempo todo, ameaçava a menina, a Elizabeth, ali de 18 anos, que ela teria que escrever as cartas tudo certinho como ele quisesse que ela escrevesse. Então ele ditava ali pra ela e ela escrevia de acordo com o que ele mandasse. E ameaçava, obviamente, a matar a menina, a matar os membros da família, a prejudicar ali. Ele sempre teve um passado meio obscuro, o Joseph. Ele já batia na mulher, ele foi criado por um casal meio duvidoso também, ele teve uma infância bem complicada, nada que justificasse o que aconteceu, mas ele sempre foi bem violento. Então ela não tinha escolha a não ser acatar as decisões dele. E os anos foram se passando. Muitos anos. E apareceram na casa da família 3 crianças. Lisa, Alexander e Mônica. E essas 3 crianças vieram com uma carta de Elizabeth. E vocês já podem imaginar, né? Ela contando que teve 3 filhos e que não queria de forma alguma cuidar deles, e que então ela estaria mandando os filhos para os avós cuidarem. Logo, Joseph reportou à polícia de que as crianças estavam ali e que seria adotado por ele e sua esposa, já que eram avós das crianças. E o Joseph, ele era uma pessoa muito respeitada na cidade, então não levantou nenhuma suspeita sobre nada. E ele ainda pintou uma imagem de que era um avô preocupado com a situação e criou seus netos, enquanto a filha fugiu sem dar satisfação. Só o que ninguém sabia é que esses filhos de Elizabeth era dele. Ele era o pai das crianças, fruto dos estupros que ela sofria lá no cativeiro. Vítimas de incesto. E a história não para por ali, porque não tinham apenas 3 crianças. Elizabeth engravidou várias vezes durante os 24 anos que ficou em cativeiro, por conta, claro, dos abusos sexuais que sofreu do pai. O seu primeiro bebê morreu no parto, mas ela teve depois 6 crianças e criou elas todas. Um dos motivos para que 3 crianças saíssem de lá era porque não tinha mais espaço naquele cativeiro para tanta gente. Além disso, também ficaria mais difícil com tantas crianças Joseph abusar da própria filha. Quando ela contestava qualquer coisa que ele falava, quando ela não permitia ser abusada por ele, ele ameaçava e também cortava a luz do cativeiro por dias e se negava a entregar comida para ela e para as crianças. Quanto mais eu conto essa história, mais eu fico horrorizada. No ano de 1994, 10 anos depois, e já com os filhos, frutos de incesto, Joseph fez uma ampliação no espaço ali embaixo. Colocou televisão, rádio para que as crianças conseguissem ter ali, né, algo que fazer. Na hora livre, ensinava as crianças a ler, escrever, tudo como se aquilo fosse normal, uma família feliz. Esse caso me dá nojo. Mais 10 anos se passaram e estamos no ano de 2004. Elizabeth completou 20 anos sem ver a luz do dia. E ela tinha 3 crianças naquele cativeiro que ela tinha que olhar, ensinar e proteger do próprio pai, que era pai e avô das crianças ao mesmo tempo. Em 2004, a criança mais velha que ficava naquele porão, chamada Kristen, passou mal e desmaiou no cativeiro. Então Elizabeth implorou para que Joseph levasse a menina até o hospital. Mas ela implorou muito, porque ele não queria levar. Então ele acabou chamando a ambulância. E nisso, Elizabeth foi junto, e foi a primeira vez depois de muito tempo que ela viu a luz do dia. Em 24 anos, sem ver a luz do sol. Vocês conseguem imaginar isso? Eu não consigo. Eu não sei como ela aguentou, porque ela tinha que ser forte o suficiente para criar os filhos dela, que era fruto de um incesto com o próprio pai. E ela tinha medo de fazer qualquer coisa contra ele, porque a qualquer momento ele poderia fechar as portas lá embaixo e esquecer eles lá. Eles morreriam de fome, sem energia, sem nada. Então qualquer coisa que ela fazia, ou que ela pensasse em fazer para fugir, ela teria que pensar milimetricamente antes de agir. Logo, ela foi ordenada pelo pai e voltou para o cativeiro, onde tinham os seus outros 2 filhos. E Joseph avisou as autoridades que teria mais uma menina, que estava ali também desaparecida, era filha de Elizabeth e teria fugido dela. Ele até mostrou uma carta também que teria sido escrito por ela, reafirmando que Elizabeth não queria ser encontrada e que estava deixando a outra filha também. Porém, no hospital, Kristen, quando acordou, ela contou toda a verdade. Ela contou tudo para a polícia do que ela tinha vivido naquele cativeiro. E informou que lá embaixo também estava a sua mãe e os seus irmãos. Então, o desaparecimento dela foi reaberto. E a polícia também achou estranho a Elizabeth não ter nenhum registro em hospitais, em nada
no país que ela vivia. Porém, a polícia não poderia entrar na casa de Joseph sem um mandato. 10 dias depois da ida de Christian até o hospital, a Elizabeth começou a passar muito mal. E ela implorou para o pai, Joseph, a levar ela para o hospital. E dessa vez não tinha como ele esconder ela quando ela foi para o hospital com ele. E quando ela contou tudo para a polícia detalhadamente, ela conseguiu ali pedir ajuda. Joseph voltou para casa e disse para sua esposa Rosemary de que sua filha teria voltado depois de 24 anos. Depois de medicada e tudo mais, Elizabeth contou a mesma história que a sua filha mais nova contou, Kristen. E dias depois, a residência da família foi investigada ali pela polícia e conseguiram obter provas sobre isso. A menina que estava desaparecida há quase 3 décadas nunca saiu de sua casa. Essa frase me chocou muito, porque estava tudo embaixo do nariz. A polícia então garantiu para Elizabeth que ela nunca mais teria que ver o pai dela e nem os seus filhos iriam precisar fazer isso também. Porque ela já estava resistente a contar todos os fatos ali, por tudo que aconteceu. E Joseph foi levado ao interrogatório e confessou tudo. Ele confessou no dia 28 de abril de 2008. E sequestrou a sua própria filha, manteve em cativeiro como escrava sexual e ainda tiveram 7 filhos fruto de um incesto, sendo que o primeiro deles morreu no parto. E que as crianças eram filhas do próprio avô. E para piorar a situação, ele ainda disse que tudo que acontecia lá dentro do cativeiro tinha o consentimento de Elizabeth. Bom, não tem nem o que falar, né? Joseph Fields está detido em uma prisão de segurança máxima e foi condenado à prisão perpétua. Hoje, ele é reconhecido pai de 13 filhos. Vocês devem estar se perguntando o que aconteceu com Elizabeth. Depois de tantos anos que ela ficou presa naquele porão, 24 anos. Hoje, ela tem outro nome e os seus filhos também têm nova identidade. Isso para preservar a saúde mental deles, para eles terem uma nova vida, porque senão a mídia cairia em cima deles com certeza. E não sabemos como eles são ou aonde vivem. Claro que algumas notícias saem, a gente não sabe se é verídico ou não, mas tem uma fonte em que diz que ela se apaixonou pelo seu guarda-costas. Acredita-se que ela tá viva e bem, conforme o possível, né, gente, depois de tantos traumas que ela com certeza tem até hoje. E ela mora no interior da Áustria. Em 2023, ela completou 57 anos. Bom, eu fico meio sem dizer o que eu achei desse caso, porque com certeza é uma das histórias mais bizarras que eu já vi em toda a minha vida. Pra quem tem mais curiosidade de saber sobre esse assunto, além desse vídeo que vocês viram até o final aqui, tem um filme que, se eu não me engano, é Sequestrada pelo Próprio Pai, alguma coisa assim. E o filme é muito bom, retrata bem a realidade da história dela. Claro que bom não é, né? Porque você vai ficar angustiado o filme inteiro. Mas se você gostou de ver a história, se você se interessou por isso, eu recomendo você a assistir esse filme para saber mais informações. Bom, gente, então esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Tem vídeo novo aqui, longo, toda terça e quinta no canal. Além de todos os dias também tem shorts, que eu solto mais ou menos 2 por dia. Não se esqueça também de se inscrever no canal, curtir esse vídeo, ativar o sininho de notificação para sempre estar recebendo novos vídeos e comentar ideias de vídeos aqui embaixo também, histórias que vocês gostariam de que eu contasse para vocês. E eu vou estar olhando tudo certinho. Então, até o próximo vídeo. Beijos!